Como surgiu a Bolsa de Valores no Brasil? Fala, investidor conservador, Maicon Lima aqui. Eu sou educador financeiro, especialista em investimentos e você está na série sobre a Bolsa de Valores, mais especificamente a série A Origem da Bolsa de Valores. Exatamente isso mesmo. Toda semana tem uma série nova aqui no canal. Então toda terça, quarta, quinta e sexta são 4 vídeos novos aqui no canal. Talvez isso já seja motivo para você curtir, clicar em se inscrever e ativar o sininho. Então olha só que legal. Vamos conhecer como é que surgiu a Bolsa de Valores no Brasil? Como será que surgiu essa parada aí, né, de Bolsa de Valores? E eu vou colocar um negócio na tela que você vai achar um pouco estranho, tá? Mas não é um erro de português, exatamente. Tá escrito aí Bovespa. Não tá errado, tá? Para quem é da minha época, perdão, para quem é dos anos 80 ou quem é mais antigo, né? Quem é dos anos 50, dos anos 40, 60, 70, até quem é dos anos 90, talvez já ouviu falar da Bovespa, que é a Bolsa de Valores de São Paulo, tá? Mas a Bolsa de Valores de São Paulo não foi a primeira Bolsa de Valores aqui no Brasil. A primeira bolsa foi a Bovespa. É estranho, né? Até estranho de falar. Foi a Bovespa, tá? A Bolsa de Valores da Bahia. Só para você entender o nosso assunto de hoje, eu vou te falar sobre a história da Bolsa de Valores. Então eu tenho que te falar um pouco sobre o contexto histórico do Brasil também, né? E o que é Bolsa de Valores? É um ambiente de negociação, tá? Então a primeira Bolsa de Valores foi a Bolsa da Bahia. Bolsa de Valores da Bahia, ela surgiu no ano de 1817 e ela perdurou até o ano de 1990. 1990 começaram a desativar ela ali e no ano 2000 ela se integrou com a Bovespa. Ah, Michael, então a Bolsa de São Paulo ali não foi a primeira bolsa? Não, não. A primeira Bolsa de Valores é a Bolsa de Valores da Bahia, a Bovespa. Bá de Bahia. E pensa no seguinte, o Brasil foi colonizado, né? Pensa no seguinte, os portugueses, né? Eles, no ano de 1500, eles desembarcaram no Brasil. Agora, pensa ali no mapa do Brasil. Não sei se você consegue imaginar o mapa do Brasil, mas São Paulo tá lá embaixo, né? E o Nordeste, ele tá lá em cima. Então o Nordeste ele é mais perto da Europa. Tá? Então, enfim, estou te contando o contexto histórico, é por isso que eles chegaram ali primeiro, tá? Então, como que surgiu essa Bolsa de Valores? Então, os portugueses, os europeus, chegaram primeiro na região do Nordeste, chegaram ali na Bahia, né? E criaram, então, a Bolsa de Valores. Legal, mas como é que foi esse negócio? Né? Portugueses, brasileiros, enfim. As pessoas, no começo, a Bolsa de Valores não era eletrônica, bonitinha como é hoje, tá? As pessoas se reuniam nas praças, principalmente os comerciantes. Então você imagina o seguinte, imagina o ano 1817, como que era, né? Cheio de carroça, cavalo, alguns comércios e tal. Então os comerciantes se reuniam numa praça e essa praça era chamada de Praça do Comércio, né? Então no caso da Bahia, era a Praça do Comércio da Bahia e foi aí, os comerciantes se reuniam para eles tratar de negócios, né? Um cara vendia, sei lá, roupa, o outro, camisas, por exemplo, o outro vendia sapatos, o outro vendia ferraduras para cavalo, o outro vendia martelo. Então eles... Estou dando exemplos aqui bem simples, né, para você entender. Então esses comerciantes se reuniam e eles negociavam entre si. Então foi assim que surgiu esse mercado organizado. É isso que é Bolsa de Valores, tá? É negociação de ativos, negociação de ativos, negociação de investimentos. E aí passando para frente, para o ano de... pulando em mais de 30 anos, o ano de 1851. E olha só, deixa eu só dar um recadinho aqui. Quem é meu aluno do método, e no final desse vídeo eu falo como que você se torna aluno do método, tá? Não é fácil, não é qualquer botãozinho, tem uma forma de você se tornar aluno do método. No final do vídeo eu te falo, mas quem é aluno, quem é meu aluno do método Começar a Investir, vai receber um PDF com todas essas informações históricas, tá? Vai receber essa apresentação aqui.
Bacana? Então vamos lá, para você que está me assistindo aqui. No ano de 1851 foi criada então a Bolsa de Valores do Rio de Janeiro. E aí, como nós estamos falando de contexto histórico, eu quero que você pense também o seguinte. No ano de 1807, a França falou o seguinte para Portugal. Portugal, eu vou invadir Portugal. Exatamente, no ano de 1807. Né? Então, Napoleão Bonaparte, ele determinou a invasão de Portugal. Tá? 1807. Um ano depois, 1808, a família real portuguesa desembarcou no Brasil, né? Inclusive, ela desembarcou em Salvador, lá em cima, né? Só que o que aconteceu é que mais tarde o Rio de Janeiro, que era a capital do Brasil, lê do engano de 1700 de bolinha até 1960 por aí. Então, o Rio de Janeiro era a capital do Brasil, não era Brasília não, né? O Rio de Janeiro, que era a capital do Brasil, recebia muitos e muitos recursos. Então, foi criada também a Bolsa de Valores do Rio de Janeiro. No ano de 1851 foi o ano que aconteceu a negociação. Então, as negociações no começo aconteciam na rua também, tá? Então, os comerciantes se reuniam, né, na Praça do Comércio, vamos dizer assim, do Rio de Janeiro, né? Não era exatamente esse nome, mas eles se reuniam ali na praça, na rua, e saíram da rua, então, e passaram a acontecer dentro da Bolsa de Valores do Rio de Janeiro. Eu bati no microfone sem querer aqui, desculpa se ficou um barulhão aí, tá? Então, legal. Então foi criada a Bolsa de Valores do Rio de Janeiro, as negociações que eram na rua começaram a acontecer dentro da Bolsa de Valores do Rio de Janeiro. O que era negociado na época? Eram negociados, segundo a história, títulos da dívida pública, exatamente, títulos do Tesouro. Se você me acompanha, deve ter ouvido falar já sobre títulos do Tesouro. Então, na Bolsa do Rio, nessa época, 1851, lá era negociado títulos do Tesouro, eram negociados seguros, exatamente, dentro da Bolsa de Valores. Ali acontecia também o mercado de câmbio, né? E acontecia também a negociação muito importante de produtos agrícolas, né? A negociação de algodão, café. Café era um dos produtos agrícolas mais fortes do nosso país. Show de bola, vamos para frente que tem bastante conteúdo. No ano de 1890, aí sim foi criada a Bolsa Livre de São Paulo. No ano de 1890 foi criada a Bolsa Livre de São Paulo. Aí que começou a Bovespa, Maicon? Na verdade, não. Na verdade, não, porque como eu falei para você, eu vou te trazer alguns contextos históricos. Então, olha só, dá uma olhadinha na tela azul. No ano de 1890, eles criaram a Bolsa Livre de São Paulo. Mas, 1890, tá? Um ano antes, 1889 até 1889, quem mandava na parada toda aqui no Brasil era o rei. Exatamente, era o rei. Até 1889 era o rei. Só que em 1889, o Marechal Deodoro da Fonseca, para resumir a história, tomou a parada toda, mandou a família real portuguesa, que tinha vindo para o Brasil em 1808, ele mandou a família real de volta lá para o lugarzinho dela, né? Lá para a Europa. E então, 1889 começou a República, né? Que legal, que bacana. Não é mais rei, então hoje é República. Aconteceu dessa forma, né? Foi tomado na base da força. Se em 1889 saiu o rei e nós tivemos o nosso primeiro presidente da República, o Marechal Deodoro da Fonseca, o que acontece é que em 1890 foi criada a Bolsa Livre. Só que devido a essa troca de coordenação, digamos assim, do Brasil, um ano depois, em 1891, aconteceu uma grande crise econômica no nosso país. A crise chamada aí de encilhamento. Então, essa transição aí da monarquia para a república, né, do rei para o presidente, fez com que acontecesse
essa grande crise econômica um ano depois. Então, no ano de 1891, devido à crise econômica, a Bolsa Livre de São Paulo fechou. Mas, logo mais, no ano de 1895, olha só que legal, que bacana essa foto histórica. Em 1895 foi inaugurada a Bolsa de Fundos Públicos de São Paulo. Os corretores da Bolsa, eles foram nomeados pelo governo. Olha só que interessante. Michael, o que é um corretor da Bolsa? O corretor da Bolsa, você pensa no corretor de imóveis. É o cara que intermedia a compra. Então, os corretores foram nomeados pelo governo e as ações eram negociadas nesse quadro. Pode tirar minha imagem, isso. Eram negociadas nesse quadro. Inclusive, esse quadro era conhecido como Pedra Negra, se eu não me engano. E foi chamado essa fase aí de Idade da Pedra da Bolsa de Valores. Interessante, né? Você pensa, as ações serem negociadas. Olha como. Era rústico, mas foi assim que a coisa começou, tá? Ó, era anotado nesse quadro aí. Interessante, né? Depois, hoje em dia, é eletrônico, né? Foi copiado aí. Bom, a gente vai chegar lá. Vamos um passinho de cada vez. Porque um pouquinho mais para frente, então, 1895 era dessa forma aqui. Mas um pouquinho mais para frente, em 1917, um grupo de investidores fundou a Bolsa de Mercadorias de São Paulo. O que era essa Bolsa de Mercadorias? A Bolsa de Mercadorias de São Paulo era um lugar onde eram negociados produtos agrícolas, produtos agropecuários. Então, na época se chamava BMSP, né? Na BMSP era negociado o boi gordo, algodão e café, por exemplo, como eu já comentei com você. Bacana? Isso no ano de 1917. Vamos para frente que tem bastante história. Em 1935, a Bolsa de Fundos Públicos, aquela que foi criada em 1895, que eu acabei de falar para você, né, onde tinha eles chamavam, né, de Idade da Pedra, onde tinha um cara registrando lá o valor, aquela bolsa passou a se chamar Bolsa Oficial de Valores de São Paulo. Vamos 30 anos para frente da história, no ano de 1600 não, né? 1965, exatamente o que está na tua tela. No ano de 1965, a Bolsa de São Paulo ganha autonomia administrativa. O que é isso? A Bolsa, ela era pública. Então ela se desvinculou do sistema público, né? Se desvinculou na época chamada de Secretaria da Fazenda, tá? Então ela, nesse ano de 1965, né, o ano que está aí na tela para você, ela se tornou então desvinculada aí do sistema público. Desvinculou-se da Secretaria da Fazenda. Ela ganhou autonomia administrativa. Isso foi muito interessante para o desenvolvimento da Bolsa. E outra coisa que é interessante também, que nesse mesmo ano de 1965, surgiu a figura do operador de pregão. O operador de pregão é a pessoa que executa a ordem de compra e executa a ordem de venda no pregão. Pregão quer dizer a negociação da bolsa, tá? É o cara que executa essa parada. Então foi também no ano de 1965 que surgiram os operadores de pregão. E no ano de 1966, esse aqui você vai lembrar. Esse nomezinho provavelmente você vai lembrar. Em 66, a Bolsa Oficial de Valores de São Paulo passa a ser chamada de Bolsa de Valores de São Paulo, ou mais comumente chamada também de Bovespa. 1966 foi criada a Bovespa, já é bem recente isso. Em 1968 foi criado a Bovespa B3, tá? Ou a gente pode chamar mais fácil aí de Índice Bovespa, né? Hoje em dia a gente chama de Ibovespa, tá? Por quê? Porque passou por várias transformações. Mas foi interessante que em 1968 eles criaram o Índice Bovespa, porque o Índice Bovespa em 1968 tornou-se então o principal indicador de rentabilidade do mercado de ações do Brasil.
passou por várias transformações e continua até hoje. E na época, em 1968, o índice Bovespa ele representava a oscilação das 18 maiores empresas da Bolsa de Valores. Agora sim, o próximo slide, em 1972, tá aparecendo esse painel bonitinho aí para você? Porque em 72 foi instalado o primeiro painel eletrônico na Bolsa de Valores. Isso foi uma transformação muito interessante na época. O que aconteceu na prática? As ações que estavam na Idade da Pedra, né, que era registrado naquele quadro, né, naquele quadro escuro, né, acabou a Idade da Pedra. As ações, você pensa quanto tempo que demorava para o cara subir lá e ficar registrando, anotando as ações com a canetinha lá, com o giz lá, não sei bem como é que era a parada, parece que era tipo um giz, apagava, escrevia. A partir de 1972, com a instalação do painel eletrônico, o valor das ações aparecia em tempo real. Isso foi muito legal, foi muito bacana. E é interessante porque esses painéis eletrônicos, eles já existiam no aeroporto. Então eles pegaram exatamente o painel do aeroporto, que existia na época, né, e instalaram na Bolsa de Valores, né? Eu ia falar B3, já vou te explicar como é que chegou nesse nome de hoje, de B3, né? Então foi isso que eles fizeram em 1972. Surgiu, né, o primeiro, na verdade, painel eletrônico aí como teste, e obviamente foi uma coisa que funcionou, e as ações passaram a ser negociadas em tempo real. Eles utilizaram aí o mesmo painel eletrônico que era utilizado nos aeroportos da época. Próximo slide, 1986. Eu sei que muita gente vai lembrar disso daqui, porque foi inaugurada no dia 31 de janeiro de 1986 a BMF. BMF significa Bolsa Mercantil e de Futuros. Então olha só que interessante. A Bolsa Mercantil e de Futuros, o que ela fazia? Muito simples e muito óbvio, talvez para algumas pessoas, né, para outras não, mas ela era uma bolsa que negocia contratos futuros. Tá? Então pega essa visão aí, como diz o Rick Chester, tá? O que acontece? A bolsa de valores, ela negocia, né, quando você negocia na bolsa, a gente está no mercado à vista. Quanto que é uma ação? Não é recomendação isso daqui, tá? Vamos lá. Quanto que é uma ação da Petrobras hoje? Sei lá, R$30, Maicon. Esse é o mercado à vista. Tá? Então tem mercado à vista e mercado futuro. Na BMF eram negociados, então, ela ficou responsável, essa bolsa, né? A BMF, pelos contratos futuros. E no mesmo ano, no ano de 1986, surge a figura da CETIP. CETIP é uma sigla, deixa eu pegar uma canetinha vermelha aqui que eu gosto. CETIP é uma sigla para Central de Custódia e Liquidação Financeira de Títulos. Tá? Central de Custódia e Liquidação Financeira de Títulos. É um nomezão grande para dizer o seguinte. Essa instituição ela é muito importante para a B3 que nós temos hoje, mas essa instituição, a CETIP, ela fazia então a custódia e a liquidação de títulos, né? Que é o nomezinho dela. Pronto, já deu para entender. Mas o que ela faz? Ela faz a custódia, o registro, a liquidação dos investimentos de renda fixa. Isso mesmo, exatamente. Essa é a função da CETIP, a Central de Custódia e Liquidação Financeira de Títulos. Ela é responsável pela custódia, pelo registro, pela liquidação de investimentos de renda fixa. E ela também era responsável pelos derivativos de balcão. Agora, em 1989, aconteceu a chamada quebra da Bolsa de Valores do Rio de Janeiro. Vem aqui para mim um pouquinho que eu vou tentar explicar essa história para você. 1989. Existia então a Bolsa de Valores do Rio de Janeiro, existia a Bolsa de Valores de São Paulo, existiam várias bolsas de valores. Só que em 1989 a gente fala que quem trabalhava na bolsa nessa época achou uma coisa muito estranha, não sabia nem o que fazer direito. A bolsa quebrou. Vou te falar como que ela quebrou. Um cara chamado
Naji Narras, um libanês, um milionário, ele veio para o Brasil. Ele veio para o Brasil quando ele era novo, ele tinha acho que seus 25 anos de idade. Para ser mais exato, acho que era 22 anos de idade. Então ele trouxe a fortuna dele para o Brasil. E esse cara, o Naji Narras, ele é um grande especulador de bolsa de valores. Ele especulou muito na bolsa de valores. Então assim, gente, quando você investe, eu sempre falo o seguinte, meus alunos entendem isso. Você pode ser um investidor, um mero investidor é uma coisa. Você pode ser um investidor conservador, que é o que eu ensino, mesmo investindo na bolsa. Eu ensino você a ser um investidor conservador, ou seja, ganhar dinheiro com segurança. Então vamos lá. De um lado estão os investidores. De outro lado estão os especuladores. E é isso que aconteceu no ano de 1989. Isso que fez a Bolsa do Rio de Janeiro quebrar em 1889. O excesso de especulação de um cara, do Narras, né, do Naji Narras. O Naji Narras, o que ele fazia? Basicamente ele fazia o seguinte, ele pegava dinheiro emprestado das instituições financeiras e com esse dinheiro emprestado ele especulava na bolsa. Claro, ele era um cara que tinha muito dinheiro, então ele conseguia emprestar muito dinheiro, né? Ele chegou a ter, para você ter uma ideia, 7% das ações da Petrobras e 12% das ações da Vale. Isso em valores de hoje, ele seria um dos caras mais ricos do mundo. Então ele tinha um poder muito grande na Bolsa do Rio de Janeiro. Até porque a Bolsa naquela época não era essa bolsa grande que a gente tem hoje, né? Eram poucas pessoas negociando. Então o que acontecia? Por que a Bolsa do Rio de Janeiro quebrou? Para a gente resumir uma história longa em uma história curta. O Naji Narras investia na bolsa, especulava na bolsa, pegava dinheiro emprestado para fazer essas especulações, essas negociações. E ele ganhou, estima-se que ele ganhou mais de 30 milhões de dólares, alguma coisa assim, tá? Com essas especulações. Bom, dito tudo isso, o que aconteceu é que essas especulações na bolsa, o Naji ele tinha um poder muito grande de manipular o preço das ações. E aí o presidente da bolsa, o presidente e diretores da bolsa não estavam gostando dessa história de um único cara fazer essas especulações. E o presidente e diretores da bolsa convenceram as instituições financeiras a não emprestarem mais dinheiro para o Narras. Só que o Narras, ele tinha dinheiro na conta, mas ele tinha também uma coisa chamada, hoje em dia a gente chama de cartão de crédito. Na época se chamava de cheque. E ele começou a emitir cheque. Então ele foi lá, depositou cheque lá nas corretoras, vamos dizer assim. Só que esses cheques começaram a voltar, né? Tinha um cheque épico aí de 39 milhões de cruzeiros novos, que era a moeda da época, né? O cheque voltou. Então o que aconteceu? Se o cheque voltou sem fundos, aconteceu que corretoras de valores ficaram com prejuízos milionários. Porque aquele cheque tinha muita validade, ou seja, o que as corretoras provavelmente faziam? Poxa, é o Naji que está investindo, esse cara tem muito dinheiro. Vamos executar as ordens de compra e de venda dele aqui. Né? Ele trabalhava também no mercado de opções, que é algo mais avançado aí para quem está começando. Né? Enfim, 5 corretoras, para você ter uma ideia, chegaram a falir. Tá? Mas só para você ficar tranquilo, essa queda da Bolsa de Valores, que aconteceu em 1989, na época a Bolsa ela era muito pequena. E o Naji tinha muito dinheiro. Ele chegava aí a ser responsável até por 60% aí, de poder de movimentação da bolsa. Hoje, para isso acontecer, o cara tinha que ter, sei lá, uns 30 bilhões de reais aí num dia. Então uma coisa, é um tipo de coisa que hoje em dia é muito difícil de acontecer. Bom, o Naji foi preso e depois ele foi absolvido, tá? Então por isso que quebrou a Bolsa de Valores do Rio em 1989. E aí as pessoas começaram a ficar desconfiadas, começaram a vender as suas posições, né? E ocasionou aí a queda da Bolsa. Bom, dito tudo isso,
Bolsa do Rio de Janeiro enfraqueceu, quebrou. No ano 2000, a Bovespa unifica as bolsas de valores do Brasil. Então aqui aconteceram duas coisas. A Bovespa unificou as bolsas. Fizeram um acordo, agora existe só uma bolsa de valores. E a BMF, que era aquela bolsa, né, de negociações futuras, né? A BMF, a Bolsa de Mercadorias e Futuros, ela unificou as bolsas de mercadorias e futuros. Tá? Então, no ano 2000, se já é bem recente, né? Se você acompanhava o mercado financeiro nessa época, você talvez até lembre desse fato, né? Então, foram unificadas as bolsas de valores, tá? Bovespa unificou as bolsas do Brasil e BMF unificou as bolsas de mercadorias e futuros. E logo mais no ano de 2005, aconteceu o último pregão não dá, né? Pregrão. 2005 aconteceu o último pregão Viva Voz. Pregão é negociação. Viva Voz era aqueles caras gritando. É recente, 2005, né? Se a gente for ver, né? Aconteceu o último pregão. Então aconteceu o último pregão Viva Voz da Bovespa, né? E no dia seguinte, todas as negociações das ações aí passaram a acontecer não mais no pregão Viva Voz, que é onde tinha aquela gritaria na bolsa, então isso não existe mais, e passaram a acontecer no pregão eletrônico. Né? Então hoje em dia, ao invés de aquele monte de gente gritando, não é isso? O que a gente tem lá é um monte de gente atrás de um computador. Então essa que é a diferença, tá? Tudo se tornou aí de forma eletrônica. Antes de eu te mostrar 2008, né? Antes de eu mostrar 2008, é interessante a gente lembrar que em 2007 a Bovespa entrou na bolsa. Já vou te explicar o que é isso, tá? 2007. E a BMF também entrou na bolsa. Exatamente, é isso mesmo. Porque pensa o seguinte, a Bovespa já não era mais uma empresa do governo. Era uma empresa com autonomia administrativa, que eu te contei lá atrás. Se a Bovespa é uma empresa, ela mesmo pode entrar na bolsa e ter as suas ações negociadas na bolsa. Então é isso que aconteceu no ano de 2007. Tanto a Bovespa como a BMF, elas fizeram o IPO. Né? IPO, provavelmente eu vou falar sobre isso amanhã para você no próximo vídeo dessa série, mas IPO é quando uma empresa tem as suas ações negociadas na bolsa de valores. Né? Então a partir de 2007 você podia negociar na bolsa ações tanto da BMF como da Bovespa. Agora, esse fato aqui de 2008, provavelmente você vai lembrar. Em 2008, o que aconteceu? Dá uma olhadinha nesse símbolo. A nova Bolsa de Valores. A BMF e a Bovespa fizeram uma fusão. Então, a Bovespa, que era o mercado à vista, que eu expliquei ali para você, e a BMF, que era o mercado futuro, elas se fundiram e tornou-se, então, uma das maiores bolsas de valores do mundo, né? A chamada BMF Bovespa, né? A nova bolsa. Provavelmente você já ouviu falar da BMF Bovespa, tá? Que hoje é B3. Eu vou te explicar por que hoje é B3. Mas 2008 era BMF Bovespa. E lembra que em 2007 a Bovespa e a BMF entraram na bolsa? Elas fizeram seu IPO? Em 2009, a CETIP, que é aquela central, né, de custódia e liquidação financeira de títulos, eu gosto de fazer assim, ó, CETIP, o C de central, e aí você engata, né? Central de custódia e liquidação financeira de títulos. A CETIP fez o seu IPO, exatamente, a CETIP entrou na bolsa também. Né? Só lembrando, a CETIP ela era responsável pela liquidação, pela custódia, pelo registro dos investimentos de renda fixa e era responsável também pelos derivativos de balcão. Bom, vamos lá. Como que surgiu então a B3? Como que surgiu esse nome que existe hoje? Né? A tal da B3. Bem, a B3 surgiu... B3 significa Bolsa, Balcão e Brasil, tá? Por isso que é 3B, né? O certo seria 3B, talvez? Não, né? B3, né? Pode ser, né? Enfim.
Porque são 3B. B de bolsa, B de balcão, por isso que eu te expliquei antes, e B de Brasil. Tá? Por isso que é B3. Então, olha só. Lembra do seguinte, lembra do que eu expliquei para você. A bolsa é onde você negocia, por exemplo, ações, né? Onde você negocia FIs, que são fundos imobiliários. É onde você negocia ETFs, né? Que são os Exchange Traded Funds, que são fundos de investimentos aí negociados em bolsa, tá? A gente pode chamar isso aqui de mercado à vista também, tá? E a BMF tem o F aqui, ó, o F de futuro, né? F de futuro. Bacana? Então é importante a gente diferenciar. Então é negociação de opções, de contratos a termo, de contrato futuro. Bacana. Dito tudo isso, a CETIP, que é a custódia e liquidação de títulos privados, que eu acabei de explicar para você, aconteceu a união desses caras. Então a BMF, que já era BMF Bovespa, esses dois caras aqui já tinham se unido, eles se uniram também com a CETIP. Então a BMF Bovespa mais CETIP surgiu então a B3 no ano de 2017. Bastante recente, né? Esse vídeo eu tô gravando aqui em 2000. Não sei que ano que você está assistindo, né? Que você pode ser que você vai assistir daqui a 10 anos, sei lá. Pode ser que você vai assistir mais para frente, mas eu tô gravando em 2022. 2017, então surgiu esse nomezinho aí, B3. Finalmente, então, chegamos aí a B3. Então, B3 significa aí Bolsa, Balcão e Brasil. Eu juro pra você, juro é uma forma de falar, tá? Eu juro pra você que eu tentei resumir, mas é bastante coisa, né? Bastante detalhezinho pra eu passar pra você. Gostou da história? Conseguiu entender? Então surgiu lá no começo, né? No ano de 1800 e bolinha, agora 2022. Chegamos então na B3. Ontem é interessante porque eu contei toda a história da Bolsa de Valores no mundo, que surgiu lá no ano de 1500 por ali. Você está gostando dessa história? Gostou dessa história de hoje? Me conta nos comentários o que você mais gostou. Me conta se você está gostando, se você está acompanhando. E é importante também você falar de onde, de qual região, de qual estado que você fala do Brasil. E se você fala de fora do Brasil, também de qual país que você fala. E olha só, eu falei no final que quem for aluno do método vai ter acesso a um PDF com essas informações e a essa apresentação também. Tá? Então, como que você faz para ser aluno do método? Então, quem é aluno do método Começar a Investir vai ter esse exato vídeo lá na plataforma dos alunos e vai ter também essa apresentação e o material PDF com todas as informações para você saber o histórico. É legal, é bacana você conhecer, né, no que você está movimentando hoje, como é que aconteceu a história, né? E você se sente mais seguro. Você vê que a Bolsa de Valores ele é um ambiente de você fazer investimentos, embora muita gente, erroneamente, na minha opinião, como educador financeiro, faça especulação. Bom, para você se tornar meu aluno, você tem que fazer o seguinte. Toca aqui embaixo no link que está aqui na descrição. Vai estar escrito assim, ó, saiba mais, e tem um link ali. Tocou no link, tem uma opção, que hoje é a segunda opção, que é mentoria de investimentos. Então você tem que se inscrever para a mentoria de investimentos. Se inscrevendo para a mentoria de investimentos comigo, eu vou selecionar algumas pessoas, vou conversar com essas pessoas e elas podem vir se tornar alunos do método Começar a Investir e vai ter acesso ao curso completo de investimentos do zero até a liberdade financeira, vai ter acesso a esse vídeo, ao material complementar e a muito mais coisa também. Então é só você tocar no link que está aqui na descrição e tocar depois em mentoria de investimentos e preencher os seus dados. Lembrando, suas informações são seguras e tocando ali, tá? Fazendo esse cadastro para a mentoria de investimentos, que vou selecionar algumas pessoas, só eu vou ter acesso, tá? Isso não vai nem para minha equipe, só eu vou ler ali o que você escreveu, então a gente vai estar muito próximo, por isso que é importante você prestar bastante atenção no que está escrito ali no cadastro para a mentoria de investimentos. Espero que você tenha gostado. Amanhã tem o próximo vídeo da série da Bolsa de Valores, né? Vamos pegar o nomezinho aqui, ó, bem bonitinho. Vou colocar na tela aqui para você. A série A Origem da Bolsa de Valores. Grande abraço e te vejo
no próximo vídeo. Ou dentro da mentoria de investimentos, ou dentro do método Começar a Investir também. Vai lá, toca no link e se inscreve agora.